Ó, só pra deixar clara, né, essa hegemonia do Palmeiras, contra o Santos, já são 11 partidas sem perder, tá? O Palmeiras contra o Santos, com 9 vitórias e 2 empates. O Palmeiras não perde há 11 jogos pro Santos e são 9 vitórias e 2 empates. Contra o Corinthians, dos 12 últimos clássicos disputados pelas equipes, o Palmeiras possui um aproveitamento bem superior. O Corinthians só venceu um desses 12 confrontos. Então, somam-se aí 6 vitórias do Palmeiras e 5 empates, com só uma Você tem as datas desses confrontos? do Corinthians. Quando foi o primeiro? Ó, eu vou conseguir agora com a nossa produção de todos, do Santos, Corinthians e São Paulo. Quando foi o primeiro? Eu vou até pedir para nossa produção para pegar. Ó, com o São Paulo é desde 2015, tá? O Palmeiras jogou 35 vezes contra o São Paulo e tem o dobro de vitórias do rival. São 16 vitórias do Palmeiras contra 8 vitórias do São Paulo e 11 empates. Isso desde 2015. Contra o Corinthians, que é o que o Mauro pediu pra gente levantar, a gente vai buscar com a produção, mas só repetindo os números então. 12 clássicos disputados. O Palmeiras possui 2020. Desde 2020. São 12 clássicos disputados. Quem era o presidente de 2020? 2020... Quem era o presidente do Corinthians em 2020? Não era o Andrés... Era o Duílio, né? Já era o Duílio. Tá acabando agora o mandato dele. Claro, do Duílio, então. São 3 anos. São 3 anos, então em 2021 que ele entrou. Esse é o último ano. Quem era o presidente antes do Duílio? Quem era do Corinthians? Andrés Santos. Não. Foi o Andrés até 2020? Ele voltou. É isso aí. Ou seja, na gestão do Andrés mais do Duílio, 12 partidas, o Corinthians ganhou uma vez do Palmeiras. Hashtag gestão. Né? Um sucesso. Isso é pauta. Não vejo essa pauta em lugar nenhum. Já procuro, não encontro uma matéria sobre esse tipo de coisa no noticiário do Corinthians. É o noticiário mais agenda positiva, que eu falo, né? Do país, dos grandes clubes. Impressionante. Olha a pauta aí. É o que chamam de clubista, você acha? Não é clubista, assim, é ameno demais. O clube tem dívida, o clube não ganha campeonatos, o clube não ganha do seu rival. Mas você não vê isso. Aí contrata jogadores caríssimos. Contrata jogadores sem ter uma boa condição financeira para isso. Aí o clube é eliminado pelo Ituano. No dia seguinte, eu vi gente escrevendo sobre contratação. Gente, contratação. Pelo amor de Deus. Sabe? Até outro dia era plantão na madrugada. Flamengo jogando contra Del Valle. Todo mundo lá vendo pênalti na madrugada. Vitor Pereira. Textos prontos para entrar na rede social. Chapando em cima do cara. O Vitor Pereira perdeu mais uma. Olha a pauta aí, cara. Na gestão do ex-presidente, que dá muitas entrevistas e tudo, não sei por que as pessoas querem ouvir, não tem nada para dizer. Você é um que entrevista. A gente que entrevistou ele no Reis da Resenha. Não tem nada a acrescentar. Dizer o quê? Falar da dívida que cresceu na gestão dele, falar sobre, por exemplo, isso aí, começa a gestão dele... Eu acho bom entrevistado. Eu acho péssimo, não tem nada para dizer. Eu não perco meu tempo com isso. Mas então ele já foi presidente 2 vezes do Corinthians. Sim, mas não tem nada para dizer. Não é uma pessoa que tenha algo a dizer que me interessa. Eu gosto de ver pessoas inteligentes, que têm algo que acrescentar, que vão dizer coisas legais sobre o futebol, sobre outros assuntos. Meu tempo vale ouro. Eu não concentro meu tempo, eu não leio livros patéticos que estão por aí, essas coisas, eu não perco meu tempo. Pelo amor de Deus. Então você pega, por exemplo, final da gestão do Andrés Santos e toda a gestão do Duílio. Os caras tiveram uma vitória sobre o Palmeiras, que é o seu grande rival. Uma vitória. O Vasco ganhou 2 vezes do Flamengo de 2021 para cá. O Vasco que estava na 2ª divisão. Ganhou agora na semana retrasada e ganhou uma em 2021. O Vasco, nesse período, tem mais vitórias sobre o Flamengo do que o Corinthians sobre o Palmeiras. Eu estou falando do Flamengo, que a gente falou. Flamengo e Palmeiras são os top de linha hoje. O Vasco andou pela 2ª divisão e conseguiu vencer o Flamengo mais do que o Corinthians consegue vencer o Palmeiras. É um negócio para parar e pensar. Isso é pauta, né? Os colegas podem esmiuçar isso aí, entender, lembrar as derrotas, como foi essa única vitória, né? O que aconteceu. Além disso, o Palmeiras ganhou um Paulistão em cima do Corinthians. Nesse período, e eliminou o Corinthians na semifinal no ano seguinte. Antes disso, teve o título do Corinthians em cima do Palmeiras dentro do estádio do Palmeiras, né? Houve isso também, antes, né? Com torcida única, inclusive. Mas você vê, é um recorte da história desse clássico, desse confronto, assustador. Porque, como disse o Fausto, o Corinthians ainda contrata jogadores caros. Forma elenco. Olha, quanto deve custar por mês Gil, Fagner, Fábio Santos, Cássio, Roger Guedes, Yuri Alberto, Paulinho, Renato Augusto, Juliano.
Não são Luan, também contratado durante esse período. Eu falo essa gestão porque é o mesmo grupo político. Vamos falar de política de clube, é o mesmo grupo. Você falou Fausto Vera? Fausto Vera. Fausto Vera, que foi contratado. São jogadores, ou contratação cara, pagando uma multa rescisória que não é baixa, ou jogadores que têm remuneração alta, são jogadores de destaque, é uma folha elevada. E não consegue ganhar um jogo do Palmeiras. E se você pegar o recorte e voltar aí até esse período, você ainda vai pegar um período pré-Abel ainda, se bobear, hein? Eu não sei quando foi a primeira data do jogo inicial, 2020, o Abel chegou em 2020, está arriscado a ter jogo ainda antes, na época do Luxemburgo ainda e tudo mais. Ou do Cebola, naquela breve interinidade, mas não teve. Agora, ô Mauro, era uma diretoria também que parecia ser vitoriosa, né? Porque ele também conquistou ali os títulos, né? O Mundial, a Libertadores. Quanto tempo tem isso? Não, sim, mas então ele conquistou os principais títulos do Corinthians. Não, mas isso que eu digo, porque o torcedor falou, essa diretoria vai ser positiva. Tem algumas coisas que foram construídas no Corinthians. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Seguindo o debate, Mauro, porque ele começou, né, vitorioso, trouxe o Ronaldo, aí ganhou o Copa do Brasil. Isso foi em 2009, nós estamos em 2023, gente. Nessa época, o Palmeiras estava numa situação dificílima, ganhou um Paulista em 2008, com o Valdívia de grande jogador do time, depois teve rebaixamento, ganhou uma Copa do Brasil, caiu no mesmo ano, que foi a última Copa do Brasil, são os times da Libertadores 2012. E o Palmeiras se reconstruiu. E o Corinthians, com o mesmo grupo político, o único que não é do grupo mais é o Mário Gobi, né? Que depois virou oposição. Foi eleito pelo grupo. Foi eleito pelo grupo. Esse grupo político não perde uma eleição no Corinthians desde o rebaixamento. Acho que 2007, não é? Foi 2007 caiu, aí 2008 jogou a segunda divisão e 2009 retornou a primeira. O do Alíbio saiu 2006, 2007. Exato. Não. Rebaixamento é 2007. Quase 20 anos, gente, é muito tempo. Agora, isso é uma pergunta. O que aconteceu com uma diretoria que começou super positiva, né? Porque eu digo em questão de títulos. Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. É o último campeão mundial brasileiro. Por que essa diretoria que está no poder há tanto tempo deixou de ser uma diretoria vitoriosa para ser uma diretoria de fracasso? Talvez esteja no poder há tanto tempo. Eu acho isso. Quando você está falando. Se você está falando de empresa, essa é a diferença. Empresa, você muda o CEO. Que é como eu considero Palmeiras e Flamengo, sem entender profundamente como vocês, mas, enfim, são as empresas, você muda o CEO. Ou o Bragantino, você muda o CEO. Quando são partidos políticos brigando entre eles, quando um partido político fica muito tempo no poder, se ele não tiver nenhum tipo de oposição, ele pode fazer alguma coisa que presta, dependendo de como a coisa funcione. O São Paulo funcionava assim lá atrás, né, quando tinha os cardeais e tal, e era um negócio legal. Só que era um tempo que os caras punham dinheiro do bolso, era uma coisa diferente. Ou então você fica uma grande briga de políticos e fazendo negociações para se manter no poder. Esse aí fica mais. A sua grande preocupação é o poder, e não títulos, não vitórias, não conquistas. Você não consegue, você faz uma coisa, você faz outra. E aí a empresa vai embora e a briga política fica lá dentro. E não acrescenta nada. No caso do Corinthians, eles ganharam, pegaram hegemonia, tem que fazer negociações para ficar no poder e tal. E aí, meu amigo, a empresa está indo embora. O primeiro mandato do Andrés, o Corinthians deu um salto extraordinário. O Corinthians começou a ter o time, fez o CT. Foi quando veio o Ronaldo, deu uma dimensão gigante pro Corinthians. O Mauro citou uma coisa que é verdade, vieram as dívidas também, mas o Corinthians, ele treinava num container, eles trocavam num container. Então deu realmente uma subida legal. Você falou, bom, agora chegaram os caras. Eles estão fazendo uma coisa bacana, estão gastando, mas eles vão continuando no poder. Qual é a lógica? Eles vão acertar tudo e o Corinthians muda de patamar. Nada, parou ali. É meio que o São Paulo soberano, sabe? Do Juvenal. Somos demais. Não precisa. O Leco já sobra, né? Eu não lembro do Kia. O Kia foi antes disso ou não? Foi antes. O Kia foi na época do Tevez, pô. O Kia foi antes. O Kia era o Alberto Alib. Ele chegou para tentar profissionalizar, lógico que dentro do esquema dele, e o Alberto Alib quis dar um boné nele. Aí ficou pagando o Nilmar durante... O Nilmar fazia gol no Inter contra o Corinthians e o Corinthians pagava. Quer dar nó no Kia, pô. Não, pelo amor de Deus, né? Ele fazia assim, ele mandava vir. Tem uma conta aí de 500 mil, manda o cheque. Eu vou só te cortar que a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 3 segundinhos. Estamos de volta já, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Flávio Prado ainda falando sobre essa situação do Corinthians. Então, aí o Corinthians entra um cara, entra uma empresa, seria uma espécie de uma primeira SAF, entre aspas. Não estou dizendo se era certo ou errado, só estou citando o fato. E aí o que chega, contrata o Tevez, contrata o Mascherano, vem com uma estrutura profissional e tal.
óbvio que no interesse dele, mas muda de patamar. Chega com grana, chega pesado. O que seria hoje um aporte financeiro grande? E aí o Alberto do Alibe fala, não, você pode botar dinheiro, mas eu administro. Pô, né? Aí mandava as contas não muito claras e o que mandou alguns cheques. Depois ele parou. E aí parou de pagar. E aí deixou. Só que ele fazia tudo em nome do Corinthians. E ele foi embora, ele deixou pro Corinthians pagar. Ali começa um buraco. Aí cai o do Alibe, o Andrés assume e dá uma virada realmente, que a gente citou aqui, e aí, beleza. Inclusive, proíbe a sequência de mandato, um mandato único e tal. Mas ele não sai do poder, ele vai levando. E aí, deitando em cima daquilo que ele fez no primeiro ano. E aí vira isso aí, o Corinthians vai piorando, dívida, não tem dinheiro, não entra receita, não entra nada, e dívida, mas continua gastando como se tivesse dinheiro. Ele tem dívida, mas ele gasta como se não tivesse. Faz estádio bilionário. Não, o estádio ainda foi em cima daquele primeiro projeto que, teoricamente, teria dinheiro. E aí, velho, samba, se você não paga e você vai gastando cada vez mais, você vai sambar. Por que gasta? Porque tem que dar satisfação. Porque são partidos políticos brigando. Você não pode se dar o luxo de não... não, vamos contratar o Yuri Alberto a qualquer preço. E é qualquer preço mesmo. Dá quem tiver que dar, faz o que tiver que fazer. Vamos trazer o cara porque o cara funcionou. Duvido que a Leila fizesse isso, por exemplo. Por quê? Não é a Leila, é o Palmeiras. A estrutura do Palmeiras não permitiria uma situação dessa. Não dá. Tem uma estrutura para isso, tem um dinheiro para isso, então não vai fazer. Mas é isso que eu falo, o Palmeiras já foi zona, o Palmeiras já foi bagunça. Isso. Então dá para ajeitar, mas a gente não tem otimismo nenhum. Mas é óbvio. O que a gente tá vendo pelo que a gente tá falando aqui é que não tem otimismo Paulo nenhum. Nobre só tem um, né? Paulo Nobre só tem um, né? É claro mas não tem nenhum corintiano que seja um Paulo Nobre? Não tem nenhum São Paulo. Talvez tenha, mas não consiga, não tem o saco que o Paulo Nobre teve para ter um monte de dificuldades, brigar em eleição e tal, não sei o quê, e largou. Então, por exemplo, o São Paulo tem o Abílio Diniz. O Abílio Diniz, ele não põe um centavo no São Paulo. Fica lá, corneta aqui, corneta lá, mexe ali, mexe aqui. Então, é a opção dele, ele não quer ser presidente, ou se quer ser, não tem saco para ficar brigando em eleição, não sei o que e tal. Não tem os caras para fazer. Mas o cara vai ter saco de ficar brigando politicamente? O cara não vai estar melhorando. O Paulo Nobre teve esse saco. Ele foi, e brigou, e perdeu a eleição, ganhou a eleição. Até que uma hora ele ganhou a eleição. Aí, beleza, agora eu vou fazer o trabalho que eu quero fazer. Mas cansou de ter dificuldade lá dentro. Tinha saco pra isso, né? Tem cara que não tem. O cara tem condição, tem estrutura. Tem corintianos que poderiam transformar o Corinthians numa potência. São paulinos também. Mas não tem acesso, não consegue chegar. Vou dar um exemplo da Ponte Preta, que é o time lá que eu já torci um dia. O presidente da Ambev, torcedor da Ponte, ele quis botar grana lá de qualquer jeito. Aí ele pintou para dar um jeito de pôr dinheiro lá, ele pintou uma arquibancada com o nome Ambev. Era o lugar onde a torcida uniformizada ficava. Tem que ser parte central, a parte mais legal. Tiraram a torcida uniformizada começou a pular, gritar, encheu o saco, puseram de volta a torcida uniformizada em cima do nome. Ele tirou, deixou ele investir. Seu Mário Teixeira, terceiro homem do Bradesco. O apelido dele, Mário Ponte Preta. Tem até uma ponte preta na casa dele. Não consegue colocar um centavo na Ponte Preta. Por quê? Não. Vai chegar, ele vai querer mandar e tal, não sei o quê. Então tem gente para fazer. Mas deixam fazer. Você acha que o seu Mário vai ficar brigando em eleição na Ponte Preta? Mas o seu Mário tem o Audax também, né? Não, mas ele fez o Audax. Ele fez o Audax porque é o dele. Mas ele é torcedor da Ponte Preta, não do Audax. Ele é Mário Ponte Preta, não Mário Audax. Não consegue entrar no clube. Tem boa vontade, tem dinheiro, quer fazer, mas não consegue. E não tem saco para ficar brigando como o Paulo Nobre teve, e a própria Leila, que ficou lá e brigou e mudou o estatuto para conseguir entrar. Mas não tem saco para isso. Esse é o ponto. Wander, você queria falar? Não, tem jeito. É que no determinado momento não tem jeito para consertar, você falou, é verdade. Tem jeito para consertar. Mas está instituído em um lema em grandes clubes brasileiros, e muitos clubes brasileiros, que é devo, não nego, pago quando puder. E aí acabou de um presidente para outro, enfim, ajeitam sequência de pagamentos, em vários clubes tem fornecedores que estão há anos esperando para receber. Então, tem que ajeitar a casa. E eu acho que a palavra-chave por mais que incomode, é transparência.
os clubes deveriam, que enfrentam dificuldades, ser muito transparentes com os torcedores. Olha, a nossa dívida é de tanto. A gente não pode, não peçam contratações. Nós vamos ter que resolver o problema com esses jogadores que nós temos, que hoje, se não estiverem bem, têm uma certa qualidade, talvez no mês que vem estejam melhor. A gente não vai sonhar com títulos, vamos evitar rebaixamento, mas todo mês eu vou mostrar para vocês as contas que nós pagamos. Todo mês eu quero mostrar para vocês a conta que nós pagamos. Entendeu? Quer dizer, para as pessoas observar, tudo bem, o time não está de arrancar suspiros, mas olha, estão pagando conta aí. Aquele que disser o seguinte, não interessa, nós não somos banco, a gente ouve isso, não somos banco, nós queremos contratar o Messi e fim de conversa. Esqueçam, entra por ouvido e sai pelo outro. Esses caras não gostam do clube. Esses caras não pensam na instituição, só pensam naquilo que estão vendo dentro do campo. Dane-se se está pagando, se não está pagando, se está quebrando o clube, se está penhorando o holofote. Não tá, essas pessoas não amam efetivamente a instituição. E aí, os políticos dos clubes, políticos de clubes, usufruem disso. Tudo bem. Para calar a boca vale monitorar, como me ensinou o Mauro César, monitorar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, monitorar o Messi. É isso. Vale para todos aqueles que estão na pindaíba financeira. Flávio Prado, o que, dar de crédito para o trabalho da Abel Ferreira, também para a gestão do Palmeiras. E você sempre diz isso, né? A gente está falando aqui, eu perguntei pro Mauro, e o Mauro disse, maior hegemonia, eu acho que foi a do São Paulo. Até porque era sozinho, era o time daquela era, né? 2005, 2006, 2007, 2008. Agora, tudo indica, e aí é para assustar o torcedor são paulino, que essa hegemonia do Palmeiras só vai aumentar em São Paulo, né? Porque a gente estava conversando sobre isso. Nada dá pra gente um otimismo e uma esperança de que as gestões de São Paulo, Corinthians e Santos vão melhorar, a não ser que se tornem SAF, e a gente disse ontem que acha difícil, tirando o Santos, né? O São Paulo e o Corinthians dificilmente vão virar SAF tão cedo. Ou seja, essa hegemonia do Palmeiras em São Paulo só deve crescer. E já faz aí alguns anos. Né? A gente falou de 2019, mas o Mauro lembrou, tem 2018, tem 2015, desde 2015. O que deveria ser o contrário, né? Deveria puxar as outras equipes, os rivais, né? É isso, e não puxa. E desde 2015 que o Palmeiras já vem conquistando títulos. Daqui a pouco já vai fazer aí uma década e tende a aumentar de acordo com o que a gente vê nas gestões desses clubes, né? Olha, Pirado, boa tarde a todos. O que acontece é que mudou a forma como se administra o futebol. Quando o São Paulo ganhou aquela hegemonia, era tudo igual, eram todos partidos políticos e um deles deu certo. O que aconteceu naquele período? O São Paulo teve um grupo de pessoas que levou o São Paulo a conquistas. Tinha o Milton Cruz, tinha o Altair Ramos, tinha o Muricy Ramalho. Eles trabalhavam em conjunto e aquilo deu muito certo, funcionou muito, né? O Juvenal Juventus dava a hegemonia a eles e eles fizeram o trabalho. Tinha dinheiro e tal, então a coisa começou a fluir legal. Foi um partido político que deu certo naquele momento. Quando o São Paulo passa a achar que é maior do que os demais, e aí tem uma frase simbólica do Juvenal Juventus, quando ele diz, eu não preciso das pessoas. Então começa a sair todo mundo, sai Muricy, sai todo mundo, não, a nossa estrutura segura, e aí ele faz um terceiro mandato lá, mexe no estatuto do clube e tal. O São Paulo entra numa pobreza normal. Ele desfez o partido político, ele achava que era o clube que segurava, quando na verdade eram aquelas pessoas que seguravam. Não era o Juvenal, eram aquelas pessoas. Ele teve o mérito de dar liberdade para aquelas pessoas trabalharem. E aí o São Paulo voltou a ser um partido político sem nenhuma condição. Quando o Paulo Nobre assume o Palmeiras, que era também um partido político, ele cria uma empresa, ele muda o patamar do Palmeiras. O Palmeiras deve ser um partido político e passa a ser uma empresa, com compliance, com obrigações. Hoje você não consegue fazer nada no Palmeiras sem que tudo seja devidamente visto através de programas de internet, tudo certinho, eu não sei exatamente os nomes disso, mas ele criou um sistema que é tudo integralizado, é tudo com compliance, você não consegue mexer em nada sem que todo mundo tenha um conhecimento. Então você tem uma empresa que está sendo tocada. Enquanto isso, o Corinthians continua sendo um partido político, dominado pelo André Sanches, com as pessoas que estão em volta dele. O São Paulo passou a brigar pelo espólio do Juvenal, e aí, né,
Eu sempre achei o Juvenal péssimo, mas... E aí imagina os seguidores. Aí fica essa coisa, briga política. Ninguém... Então, o São Paulo continua um partido político, o Corinthians um partido político, o Santos um partido político, e cada hora um partido no poder, né? Mas é uma instituição política, enquanto o Palmeiras é uma empresa. Obviamente que vai sobrar. O futebol não pode ser gerido. Quando todo mundo era partido político, um partido político ganhava. Agora tem uma empresa brigando contra vários partidos políticos brigando entre eles dentro do clube e um deles prevalece. Não tem o que fazer. Aí é uma empresa versus... Aí o que os outros podem fazer? É na empresa. No Flamengo e no Palmeiras também tem política. Não, mas ela não consegue se sobrepor à administração do negócio. Por exemplo, o Flamengo, quando faz lambança, faz no futebol. Aí é diferente. Não, mais ou menos. O Mauro é prova. O Flamengo, a oposição, ela força uma barra, a torcida se manifesta, torcida gera caos. Com que tem a força? política, só que eles são mais firmes. Sim, com que força? Esse é o ponto. Porque existe uma administração... Eu não conheço bem o sistema do Flamengo. Tem muita. Agora, política aí, mas o Palmeiras também tem os caras que se manifestam e fica lá. É cachorro latindo e o negócio funciona independente de quem seja. Independente de quem seja, entendeu? Então, o que o Palmeiras fez? Quando tem o Paulo Nobre, mão firme e tal, aí tu Gagliotti de um outro jeito, mais tranquilo, mas ele toca aquele sistema que está montado, aí entra a Leila com as suas convicções, é uma pessoa ligada a uma executiva de alto nível, e vai tocando. Mas o Palmeiras, ele é uma empresa que funciona sozinha. E o Flamengo, aparentemente, também. Claro que tem os casos gritando, mas não funciona. Agora, no caso do São Paulo, por exemplo, caso do Corinthians, caso do Santos, eles vivem de acordos políticos entre eles lá. Não estou criticando nada, não estou nem falando de desonestidade, estou falando como funciona. São duas empresas brigando contra grupos políticos nos clubes. Quando todo mundo... É uma coisa mais amadora com uma coisa mais profissional. Quando todos eram partidos políticos, quando um acertava, ele ficava no poder e dava certo, mas eles eram todos iguais. Hoje não é. Hoje é briga de empresa contra profissionais contra amadores e partidos políticos brigando. Então, não vai melhorar. Flávio, não é só isso, não é profissional. Eu não acho que a gestão do Flamengo é profissional. Que a do Palmeiras é profissional, eles são mais competentes. Não, mas é a mesma coisa, tem política igual. Não, mas é política que não faz barulho. Como não faz barulho? A Leila manda completamente... De novo, Flamengo eu não sei. Eu acho que tem política, só que eles se bancam e eles têm dinheiro. Política que eu digo, no São Paulo, o cara tem que fazer acordo para poder governar. No Palmeiras, não. A lei ela manda e acabou, não tem, não existe, entendeu? A empresa prevalece com relação àqueles que estão descontentes. Os descontentes caem fora. Mas que tem política tem, então é porque no Flamengo e no Palmeiras são firmes. Eles falam azar do que a oposição está falando. Flamengo de novo, Flamengo de novo eu não sei. O Palmeiras, ele é uma empresa e a empresa funciona. Independente de quem esteja no poder, ela funciona. Só que para você fazer a empresa funcionar, você tem que ser competente. E aí você entra lá. Os caras que não gostam, eles vão ficar chiando, mas não muda nada. Só eles não têm pode sair, Flávio. No caso, mas aí entra outro. Não, o sistema criado pelo Paulo Nobre, ele é autossuficiente, ele se mantém. No caso dos clubes, por exemplo, o Corinthians são vários partidos políticos brigando pelo poder. Entra um, entra outro, mas é tudo igual, são partidos políticos. O caso do São Paulo é a mesma coisa. O caso do Palmeiras não, uma empresa que tem aqueles que estão no poder, aqueles que ficam brigando, mas a empresa está funcionando normalmente, é isso. Os descontentes que fiquem descontentes. Então, por exemplo, o Gagliotti, ele aceita receber torcida uniformizado, Paulo Nobre não aceitava, mas isso são detalhes, são pequenos apêndices. A Leila, num período recebia, no outro não recebe, mas são apêndices, a empresa continua funcionando normalmente. Esses outros não, eles dependem do humor dos partidos políticos, tem que fazer concessão aqui, concessão lá, tem que, quando a Leila fala assim, eu não vou contratar porque para a empresa não é interessante, a grosso modo foi isso que ela disse, o São Paulo não pode se dar esse luxo, o Corinthians não pode, o Santos não pode, tem que contratar, fazer qualquer coisa de qualquer jeito e explodir a parte financeira do clube. Isso, então, é esse o negócio. Ou eles viram empresas, e é muito difícil que isso aconteça, ou vai ficar esse vareio do Palmeiras aí por muito tempo, que é diferente, não é só um partido político que deu certo, virou uma empresa, e os outros continuam sendo amadores, continuam sendo partidos políticos brigando.